Olá, olá, olá. Deus abençoe muito sua vida. O alvo é Cristo. Ele sempre é o nosso alvo. Um texto que está em João 14:6 diz assim: Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo? Para mim, isso aqui, quando a gente quer ter uma imagem da pessoa de Jesus, a gente olha para esse texto. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vai até o Pai se não for por ele. Então Jesus é o tudo de que nós precisamos. Nós precisamos de um caminho, de uma direção, é Jesus. Nós precisamos de vida, vida com V maiúsculo, vida produtiva, vida com qualidade, vida abençoadora é em Cristo. É Ele que nos concede esta vida para que nós sejamos abençoadores e sejamos obedientes ao Pai, sejamos agradáveis a Deus. Caminho, verdade e a verdade é muito significativa. Ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ter por perto o mentiroso. Já sabe que a moral do mentiroso é muito ruim. Pois bem, quero ler um dado que eu coloquei aqui, só uma expressão. A igreja não consegue, a igreja dos nossos dias, a igreja que nós estamos vendo, a igreja brasileira, não consegue falar de Jesus Cristo como o motivo verdadeiro da sua existência e como o único e suficiente Salvador e Senhor de todo aquele que crê. Estou dizendo isso para que você se atenha ao que realmente está tomando conta da sua vida, o que realmente está impregnando seus dias, o que realmente é essencial no seu dia a dia, no seu viver, tá certo? A igreja não consegue falar de Jesus Cristo como motivo verdadeiro da sua existência. Nós vemos na igreja brasileira uma igreja preocupada com muitas coisas, principalmente com a questão financeira. E algumas pessoas tratam a igreja como se ela fosse realmente um banco. Você vai lá, faz a sua oferta, faz o seu jejum, faz a sua oferenda e Deus vai te abençoar, porque você fez aquilo. Então é uma questão de troca. E na realidade, biblicamente, você não tem isso. A Bíblia não diz isso, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para que Deus te abençoe. Não existe essa espécie de barganha no relacionamento com Deus. Porque, primeiramente, não existe nada que eu ou você possamos oferecer que Deus não tenha, ou que Deus precise, tá certo? Não existe isso. E a igreja nossa, ela é uma igreja, infelizmente, uma igreja voltada para o homem, uma igreja humanista, que se preocupa em agradar pessoas, que se preocupa em manter pessoas no seu staff para poder manter o din-din entrando e para poder pagar as contas de alguns espertões. Isso é lastimável, porque realmente ela tira totalmente a glória de Cristo. Ela deixa Jesus como secundário. Mas as pessoas ouviram falar de Jesus, da salvação em Jesus dentro da igreja. Será? Será que as pessoas que estão dentro de algumas igrejas entenderam que a salvação é única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo? Esse texto que nós lemos aí, João 14:3, diz assim, no final: E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem a Deus senão através de mim, disse Jesus. Não existe relacionamento humano com Deus sem a intermediação de Cristo. Não existe méritos em nós para que Deus nos aceite. Por isso, Cristo na cruz é de importância vital para o ser humano, para a sua fé, para que você se satisfaça em Deus. Você tem que entender que Cristo é a oferta de Deus por sua vida, por sua salvação. Cristo é aquele que foi ofertado para reconciliação do homem com Deus. Deus ofertou Cristo para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Por causa do pecado, o homem estava afastado de Deus. Isso é um fato, não adianta, biblicamente não tem como mudar isso, tá certo? O problema é
que eu estou falando aqui é quando a igreja não consegue colocar Cristo na sua conversa, porque ela é uma igreja materialista, é uma igreja que está preocupada com o aqui, agora, o hoje e o já. E ela então se perde na sua conversa e no seu discurso e fica vagando em muitas ideias e até tirando questões da Bíblia e mostrando, mas sem conseguir colocar Jesus no centro dessa conversa. E isto é extremamente danoso para a vida espiritual do ser humano. O alvo é Cristo, é conhecer Cristo, uma pessoa. O alvo é Cristo, um ser, é Deus que se tornou carne. O alvo é conhecer essa pessoa e essa pessoa ser tão importante para a gente que a gente precise dela, precise conhecê-la mais e mais a cada dia. E é óbvio que a forma de conhecer Cristo é através dos evangelhos, através dos escritos, através da Bíblia, única e exclusivamente, tá certo? A segunda questão é, a igreja não consegue falar de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor de todo aquele que crê. Como eu disse, o final do versículo é: ninguém vem ao Pai senão por mim, senão através de Jesus, senão por intermédio de Jesus, senão pelo sacrifício feito na cruz. Entende isso? E é aqui que nós começamos a viver para Deus, quando nós não só entendemos isso, mas quando isso faz sentido na nossa vida. Quando a morte de Jesus Cristo realmente foi por minha causa e culpa. Quando a morte de Jesus Cristo foi porque eu não tinha como me achegar a Deus. Eu não tinha meios, direito, não tinha valor expressivo para mostrar para Deus: aqui Deus, eu estou aqui por causa disso. E é isso exatamente que a morte de Cristo, o que nós chamamos aqui de oferta de salvação por graça, que acontece em Cristo morrendo na cruz, é isso. É Deus dando para a gente de grátis, gratuitamente, o Filho naquela cruz como sacrifício para nos perdoar os pecados e nos reconciliar com Ele. Bênção, a Bíblia vai dizer que é mais que isso, é óbvio, que nós somos colocados, João capítulo 1, verso 12, vai dizer que nós somos feitos filhos de Deus agora em Cristo Jesus. E isso não é algo a ser negociado, isso não é algo que não é rabutalho, não é algo que possa ser desperdiçado, porque o contrário de estar na presença de Deus, estar em contato com Deus, estar em paz com Deus, é estar afastado de Deus, longe de Deus, sem a graça de Deus, sem o poder de Deus agindo, sem o amor. Isso é inferno. Isso é inferno. Então, Jesus é o único e é suficiente para ser o Salvador da sua vida e da minha vida. Mas de nós que cremos, de todo aquele que crer nesse Jesus maravilhoso, que é a oferta de Deus para as nossas vidas. Pense nisso. Pense nisso. O Cristo que morre na cruz, morre porque você ou eu, se tivéssemos morrido naquela cruz, não valeria nada. Mas o Filho de Deus, o Filho unigênito, o único Filho de Deus, o Filho gerado em Deus, ele morre naquela cruz porque eu e você estamos a caminho do inferno sem ele, e ele morre para nos dar esta oportunidade de agora irmos para o céu. E mais que isso, sermos feitos filhos de Deus. E isso é bênção. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. E tenha uma boa tarde.